O senhor disse que morou no Mocum e inclusive morou com o patriarca Moyat. O senhor tem alguma história que pode dividir com a gente sobre essa vida estudando lá, morando lá? História, houveram muitas. Afinal de contas, foram 14 anos de convivência. Mas o que eu achei interessante foi, falando hoje, foi o privilégio de eu ter convivido com um dos maiores educadores que conheci, se não o maior educador que eu conheci. Por quê? Porque ele te incentivava o tempo todo a aprender e a aprender à sua maneira. Então é algo que eu procuro perseguir muito isso hoje. Porque a inteligência estratégica é, acima de tudo, uma conciliação entre criatividade e estratégia. Por isso que nós falamos inteligência estratégica. Porque é importante você ver o mesmo cenário de uma maneira que outras pessoas não viram para que você possa tirar benefício dele. Quando todo mundo está falando, isso aqui não serve para nada, você está vendo valor naquilo. Mas não porque você crê no valor, porque você está enxergando esse valor em função de uma perspectiva que você está vendo que os outros não estão vendo. Esse é o ponto crucial do aprendizado dentro da educação Kung Fu. E o patriarca Moyat incentivou muito, não só a mim, todos os seus discípulos, a ter essa visão artística da vida, que eu acho tão fundamental. Mas uma visão artística dentro da vocação de cada um. Não é dentro da vocação dele, por exemplo, que era uma pessoa extremamente inteligente e sensível. Não, ele procurava respeitar, e respeitava muito, cada um de nós à nossa maneira. Eu acho isso um ponto muito importante, algo que eu persigo e algo que eu levei como uma missão de vida para propagar isso para as pessoas. Por quê? Porque tomei contato ao longo desses 40 anos de jornada com pessoas que estavam frustradas, não porque eram incompetentes, porque elas foram forçadas a crer que só existia uma maneira de ser competente. Isso é muito triste, porque são pessoas altamente competentes, mas que estavam fazendo as coisas de maneira que não favoreciam a sua vocação. Então, com isso, parecia que era terrível. Imagine você pega uma Ferrari, que é um carro maravilhoso, e coloca numa estrada de terra. Não precisa ser nem uma estrada de terra, pode ser aqui nas ruas de São Paulo. Vai ser difícil, o carro não vai render o seu melhor. Então nós temos que tomar cuidado quantas Ferraris existem hoje no mundo e que muitas vezes estão frustradas. Por quê? Porque o dono está levando esse carro maravilhoso para ser dirigido numa estrada de terra, por exemplo. Então essas questões devem ser repensadas por todos os educadores. Não só educadores da educação formal, educadores da educação familiar, mas educadores também da educação corporativa, para que com isso, através da educação Kung Fu, possam valorizar o que cada um tem de melhor.